Olá, meu nome é Caio Ribeiro César e hoje eu vou falar sobre migrando aplicações Microsoft para a Amazon Web Services. E é importante ressaltar que não existe um caminho único que os clientes têm que percorrer ao se modernizar ou ao migrar aplicações para a Amazon Web Services. E quando modernizamos aplicativos, obtemos muitos benefícios importantes, tais como agilidade, que seria desenvolver e implementar mais rápido para atingir uma meta de negócio, Enterprise DevOps, que é operar um ecossistema de ferramentas nativas da nuvem. Fica mais fácil de escalar a aplicação quando ela está na nuvem. E eficiência operacional, entre outros. E nesse vídeo, iremos demonstrar como migrar aplicações de aplicativos .NET para a nuvem AWS utilizando a ferramenta AWS App2Container. E a ferramenta App2Container faz análise em inventário, coloca a aplicação em container e faz a implementação do aplicativo, seja ele em Amazon ECS, que é o Elastic Container Service, ou EKS, que é o Amazon Elastic Kubernetes Services. É bom também lembrar que o App2Container não foi feito apenas para .NET, ele também funciona para Java, né? Para as aplicações .NET, elas têm que estar numa versão no mínimo 3.5, e podemos suportar diferentes sistemas operacionais, tais quais o 2008, 2012, se a aplicação não seja Operational System Dependent, né, não dependa do sistema operacional, e os sistemas operacionais mais novos, 2016 e 2019. Essa será a nossa arquitetura. Então, eu não preciso instalar o App2Container no servidor da aplicação. Eu posso instalar ele em uma máquina separada e nós vamos chamar essa máquina de Worker Machine. Essa máquina que vai ter o App2Container, ela vai acessar o servidor de aplicação via WinRM, por isso a gente precisa de uma liberação de firewall para fazer esse acesso. Por sua vez, o App2Container vai fazer esse inventário, vai fazer essa análise da aplicação que está sendo executada no Windows Server 2012 e, obviamente, essa aplicação ela está utilizando um servidor SQL na porta 1433 para fazer ali a utilização de banco de dados, seja inserção ou leitura, alguma coisa. Ao lado direito a gente vê como que vai ficar na Amazon Web Services. Então aqui no exemplo a gente tem o Amazon ECS, né? Então a gente moderniza não só a camada da aplicação, mas também aqui nesse exemplo a gente tem o RDS SQL como banco de dados de destino. Obviamente não vai ser a aplicação que vai fazer isso, né? O App2Container que vai fazer isso, a nossa ferramenta vai ser uma outra ferramenta, por exemplo, o DMS, que pode fazer essa migração, mas aqui é como é que ela vai aparecer, né? E lembrando também que a gente tem NAT Gateway para a máquina que vai fazer saída, né? E o balanceamento de carga para a comunicação de entrada. Entre outros benefícios de executar aplicações em containers, são, como eu comentei, DevOps para aplicações, né? Ou seja, você pode ter sua esteira, seu CI/CD para aplicações modernas e legadas. Você pode fazer a portabilidade, às vezes você também não tem a documentação do que estava sendo executado no ambiente on-premises. Você melhora a produtividade não só do time de desenvolvimento, mas também do time de infraestrutura para que eles possam focar em outras coisas do negócio da empresa e redução do custo de computação. Lembrando também que existem outras ferramentas que me ajudam a modernizar aplicações do .NET, como é o exemplo do Port Assistant, que eu poderia levar uma aplicação .NET Framework para .NET Core e executar isso em sistema operacional Linux, porque o .NET Core ele é agnóstico, e também executar isso em container Linux, que aí ficaria mais barato ainda. Porém, hoje nessa demonstração eu vou fazer o App2Container.NET para ECS em Windows. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa demonstração é a criação do servidor da aplicação. Eu vou criar o DNN. E para criar o DNN, basta eu pesquisar esse Amazon Machine Image BD2C0AD7 na região de Virgínia, que vai ter aqui a imagem da comunidade. Eu vou selecionar essa instância. Vou executar ela em uma versão um pouquinho maior para poder ser um teste mais rápido. E vou fazer um launch dessa instância. Agora, no servidor da aplicação, eu vou configurar a aplicação. Lembrando que vocês podem também usar uma aplicação dev ou AT, desde que ela seja 3.5 a mais, .NET, né, para você fazer esse teste do App2Container. Então, aqui eu vou configurar minha base e eu também subi um RDS SQL da versão Standard, mas pode ser Express também, e criei uma base chamada DNN. Tá? Então aqui eu vou logar
com o meu usuário admin. Deixa eu pegar a senha dele. E agora ele vai instalar. Tendo a aplicação instalada, agora o próximo passo é subir uma EC2 Windows, que será a minha Worker Machine. Ela vai acessar o servidor de aplicação via o protocolo WinRM. No blog de pré-requisitos da .NET Application de fazer a containerização, a gente pode ver que eu preciso de um profile AWS configurado com AWS Tools para PowerShell e a Docker Engine nesse servidor de WinRM. Então aqui, como vocês podem ver, eu já subi o servidor e eu vou fazer esses próximos passos. Então aqui na configuração de app2container, configurando o profile, vocês podem ver que ele precisa do AWS Tools para o PowerShell. O Amazon Machine Image ele já tem isso no sistema operacional, já instalado, né? Então, caso você esteja executando isso num outro tipo de servidor, de uma VMware da vida, você pode colocar aqui instalando o AWS Tools para o Windows PowerShell. No meu caso, eu vou fazer a inicialização do Default Configuration, então eu vou copiar esse cara aqui. Faltou um i aqui no começo. E agora eu vou criar o usuário do IAM, que vai fazer a execução do app2container aqui. Legal. Criou o usuário, agora eu vou criar uma policy, né? A policy do app2container, ela vai ser vinculada a esse objeto, né? Então, é importante também ressaltar que cada JSON policy, aqui, deixa eu ver se eu pego a JSON, ela vai ser para um tipo de ambiente target, né? Então, eu vou ter essa granularidade de permissionamento. Então, por exemplo, tem de ECS, tem de EKS, tá? Então, tem aqui algum lugar aqui em que eu posso ver e baixar essa policy. No meu caso, eu já baixei ela, né? Então, ela está aqui. Né? Então, vocês podem ver que ele tem acesso a S3, né? Porque ele vai usar o S3 como repositório, e esse S que vai ser o que eu vou executar aqui no nosso laboratório. Tendo em base que eu já criei a política, já vinculei ela com o usuário, agora eu vou habilitar a execução de um RM nessa máquina de Worker Machine. Vou deixar ela unrestricted. E no servidor de aplicação, eu vou fazer o download do WinRM Setup, que ele vai me garantir, e também nos outros arquivos, né, que ele vai me garantir que eu possa receber o acesso da instância WinRM. E eu vou executar o PS1. Eu vou executar com PowerShell. Ok, a parte de WinRM está feita, agora eu preciso também instalar Docker on Windows, né, na WinRM Machine. Eu clico aqui e sou redirecionado para o link de Install Docker no Windows Servidor. Então aqui eu instalei o módulo e eu estou instalando agora o pacote Docker. Depois de instalar, ele pede um reboot, né? Então eu vou reiniciar agora o servidor. Como próxima etapa para a configuração do servidor remoto de app2container, eu vou criar um segredo de app2container, né, que ele vai usar ali uma credencial para conexão no meu servidor de aplicação. Então, eu uso o Secrets Manager, como vocês podem ver aqui, eu já tenho o meu segredo, e criar seguindo este procedimento aqui, né, em colocar usuário e senha. E depois que for criado, copiar o ARN do seu secret. Então aqui eu vou copiar o RN do meu secret. Agora sim, iremos baixar o zip e instalar o app2container na Worker Machine. Eu vou até o install e eu faço a instalação do app2container. Agora que já instalou, eu posso configurar o Worker Machine. Depois de instalado, eu vou configurar o app2container.
Então, os artefatos vão ser salvos na pasta padrão. A instância vai ser a padrão. A região vai ser a mesma em que eu tenho a minha aplicação. O bucket, eu vou colocar um bucket próprio que eu tenho para os artefatos. Eu não vou reportar, ou vou reportar as métricas para a AWS. Posso fazer o default também de logs. E vou fazer tudo no modelo default. Agora eu vou configurar o servidor remoto. O IP do meu servidor de aplicação. Não preciso colocar fully qualified domain name. E os secrets, né? Eu aqui, no caráter de teste, coloco o usuário administrador e a senha do usuário administrador para os secrets, tá? E está configurado. Agora iremos fazer o inventário da aplicação. Nessa etapa, todos os sites CIS que podem ser modernizados para container pela ferramenta serão exibidos. E é importante ressaltar que o app2container vai gerar um UID por aplicação. Tendo o inventário em mãos, a gente vai executar agora um segundo comando, que é o Remote Analyze. Ele vai gerar um arquivo de análise que vai fornecer algumas opções para atualização de parâmetro utilizado para o processo de modernização para container. Também na máquina da aplicação, é importante que você lembre que tenha no mínimo um PowerShell 5 ali para fazer essa etapa. Começamos a análise. A análise foi feita com sucesso e agora a gente vai ver o arquivo de análise. Esse arquivo de análise ele produz a versão do Windows Server, configuração do IS, do pool de aplicativos, bindings, caminhos de arquivos, recursos instalados no servidor, além do IS, e o caminho do arquivo report.txt. Ele também tem o número do arquivo, o número da linha onde você pode alterar o string ali de conexão do banco de dados, por exemplo. Então tem alguns atributos. O Container Base Image é a imagem base do Windows selecionada no Container Registry. Então você pode alterar, usar a base do Windows personalizada, né? É importante ressaltar que a imagem base do Windows tem que corresponder à mesma versão Windows Cluster no ECS e ou EKS. Já o Image Repository Name é o nome do ECR, que é criado para armazenar a imagem do container gerada pelo app2container. Você também pode alterar para um repositório existente, ou o nome, se você desejar. A gente tem o atributo ImageTag, que é a tag criada na imagem do container. Include App Applications, que pode ser modificada caso você queira incluir sites CIS adicionais que podem fazer parte do seu aplicativo da web. Additional Exposed Ports, que é uma opção para publicar porta adicional ao invés da porta 80, HTTP, para o container. E, finalmente, a App Included Files, que serve para incluir todos os arquivos que não fazem parte do site IS, como, por exemplo, um arquivo DLL. E agora a gente vai fazer a extração com um arquivo de extração que contém todos os arquivos necessários para a construção da imagem do container. Então o app2container vai criar o Dockerfile para mim. Como a gente já tem a Docker Engine instalada nesse servidor Worker Server, eu já posso executar o próximo passo. Enquanto ele está fazendo os artefatos, a pasta DNN é o nome do site ES que contém todos os arquivos de aplicativos da web. O Dockerfile é gerado pelo app2container com base na configuração do IS, pode ser editado conforme necessário. O arquivo de PowerShell aqui é o ponto de entrada que vai ser usado para enviar registro do IS para o Docker Console. A gente pode usar o arquivo MSI que ele vai gerar para restaurar a configuração completa do IS do ambiente de produção atual, para usar na imagem do Windows Container. E o ponto .zip é o backup do IS gerado pelo app2container e vai ser usado aí no Web Deploy, no caso de uma restauração de configuração do IS na imagem do container do Windows. Terminou e gerou aqui, né, atualizado meu Dockerfile. Eu posso abrir o Dockerfile aqui e ver os parâmetros, né, que podem ser alterados, obviamente.
No entanto, podemos editar essa imagem aí base conforme necessário, só que temos que nos certificar de que essa imagem corresponde à versão do container host do sistema operacional. Tá? É legal também ver aqui que ele gera um deployment.json e, por padrão, é gerado para ECS, tá? E não EKS. Eu posso alterar isso aqui, por exemplo, pesquisar aí a parte de EKS, e você pode ver que ele está false, eu posso mudar para true, e aí de ECS eu posso pegar e mudar o true e colocar para false. Tá aqui em algum lugar, aqui, ECS artifacts de true para false. Tá? Agora o que a gente quer é gerar um modelo CloudFormation para implementação do cluster ECS. Né? Então ele vai gerar o YAML file e tudo mais. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui apt2container generate app deployment com o meu application ID e eu vou executar. E ele já gerou. Eu posso entrar na pasta ECS deployment e ver aqui que ele já gerou o arquivo YAML que eu posso usar aqui para a implementação do meu Windows Pod no Amazon ECS. E daqui eu consigo usar o YAML para fazer a implementação em ECS. Então esse processo nos permite unificar a infraestrutura necessária para operar seu aplicativo legado, ajudando a economizar em custo de infraestrutura e gerenciamento. O apt2container vai ajudar a armazenar esse aplicativo em container, fazer uma padronização em um único conjunto de ferramenta para monitoramento, operação e entrega de software. Como vocês podem ver, o CloudFormation, eu jogo o arquivo YAML no CloudFormation, né? Ele cria aqui um stack de ECS, Application Load Balancer, né? Também, né? Então aqui eu posso ver o serviço e tal. Se eu for do ECS, né? Se eu for em EC2, vocês vão ver a imagem que está sendo executada lá para o meu serviço. Em instâncias sendo executadas. Esse cara aqui. E se eu for em Load Balancer, eu posso simplesmente copiar o nome do Fully Qualified Domain Name e executar isso para eu ver a minha aplicação agora migrada. Se você tiver um outro projeto em que você quer conversar com o time comercial da AWS, acesse o live chat neste QR Code. Muito obrigado e até a próxima.